Queridos irmãos, olá, como vai? Tudo bem? Estamos aí mais uma vez reunidos para conversarmos sobre Espiritismo. E eu vou trazer para vocês hoje algumas perguntas e respostas que nos foi dado por um grande irmão, um grande trabalhador da Seara do Cristo, que de início eu iria até filmar, fazer a gravação, quer dizer, mas os nossos horários, os nossos compromissos não estavam batendo. E resolvemos, agora de início, por enquanto, né, fazermos assim. Eu envio para ele as perguntas, ele me manda a resposta e eu gravo aqui para vocês. Futuramente, de repente, a gente faz até podcast. De repente pode sair até por gravação, seria também muito interessante. Já estou fazendo isso com outro companheiro e vai dar um resultado aí também muito legal para a gente, ok? Vocês vão ver, vai aparecer aí daqui a pouquinho a imagem desse nosso querido irmão, que eu vou ter o prazer, agora estou vendo aqui no notebook. Eu hoje vou usar o notebook para fazer esse trabalho, e eu tenho o prazer de apresentar para vocês hoje um trabalho que foi feito com o nosso irmão Jaime Souza. Jaime é um professor de primeiro ano, do primeiro segmento até universitário. É um cara que diz, e eu tenho certeza que sim, que adora e que ama muito a profissão dele. Ele é professor de arte, professor de violino. Jaime é evangelizador lá do grupo Espírita Anália Franco. Ele faz lá um trabalho com os adolescentes lá todo sábado, a partir das 10h30 da manhã. O nosso querido Centro Espírita Anália Franco, do qual eu tenho o prazer imenso de falar, porque foi lá onde deu o meu primeiro passo no Espiritismo. Foi lá que eu conheci os trabalhos do Espiritismo. Foi lá que eu comecei a aprender que eu não deveria ler as obras de Kardec, que eu deveria estudar as obras de Kardec. E fui encaminhado àquela instituição, com certeza, através do meu orientador espiritual, pois eu era de Umbanda e vim para o Espiritismo, e foi para lá que ele me encaminhou, e foi lá onde eu me encontrei, onde eu arrumei grandes amigos, que tenho até hoje guardado com muito carinho. E Jaime é uma dessas pessoas. Eu não o conheci lá, engraçado, eu conheci num trabalho fora do Espiritismo, no nosso trabalho profissional, que é escolar, né? Eu era administrativo escolar e Jaime era professor da escola, e ficamos muito, muito amigos. E eu tenho o prazer hoje de trazer um trabalho dele. Para que, se vocês quiserem anotar aí, o Centro Espírita Anália Franco, ele fica na estrada Padre Rosé, 531, Irajá. Pertinho. Um centro muito bom, onde tem vários amigos excepcionais, um grande coração, e tem lá também, vou fazer aqui, vou fazer uma propagandazinha, futuramente eu vou lá pegar de cada um deles lá da livraria André Luiz um abraço. Vocês vão ter que me dar um abraço, essa é a paga que vocês vão ter que dar para mim, ok? Depois eu quero que vocês entrem em contato também comigo, dizendo sobre esse trabalho que a gente está fazendo. Como vocês podem ver ao fundo, o nosso trabalho é intitulado Estudando Kardec, e onde falaremos sobre Kardec, e falaremos sobre outras personalidades também, que nos deixou grandes informações sobre o Espiritismo com qualidade, porque o nosso lema é Espiritismo sem estudo, é Espiritismo sem qualidade, não é isso? E vamos ao nosso trabalho, porque o tempo urge e não pode ser muito grande aqui no YouTube não, senão fica muito cansativo, vocês vão ficar chateados comigo e não vão assistir direito o meu vídeo. E a primeira pergunta que eu fiz para o nosso querido irmão Jaime
essa pessoa que vocês estão vendo aí, aparecer a imagem dele no vídeo, foi a seguinte. Querido irmão, nos responda, por gentileza, as seguintes perguntas. Ser espírita e ser médium é a mesma coisa? Responde ele para a gente. Certamente não é. Ser espírita é ser cristão na essência, viver nos preceitos ensinados pelo Jesus Cristo, o guia e modelo da humanidade. Quase todos nós que frequentamos as casas espíritas e, friso eu aqui, estudamos os livros da codificação kardeciana, e destaca ele aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tentamos usar os ensinamentos cristãos para compreender mais, amar mais e tentar julgar menos. É uma tarefa muito difícil ser um seguidor do Cristo e pouquíssimo de nós consegue tais características em tempo hábil, que seria o tempo que gostaríamos que o nosso progresso moral acontecesse. A mudança de pensamento, a nossa reforma de hábitos, também conhecida como reforma íntima, acontece gradualmente, visto que a natureza não dá salto, como todos nós já sabemos. Aprendemos a nos conhecer, localizar as nossas fraquezas através da análise dos nossos pensamentos, mas também já temos a perfeita noção de que melhoramos em relação ao que passamos e agimos há somente 10 anos atrás. Vendo por este lado, nos próximos 10 anos seremos melhor ainda. Agora, quanto a ser médium, todos nós somos, em maior ou menor intensidade, segundo nos informou Allan Kardec. O médium é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. A história mostra os profetas, os apóstolos, os sacerdotes e as suas comunicações com os chamados céus, com o além. Todos os seres humanos de todas as religiões, aceitando ou não, querendo ou não, são intermediários dos espíritos. Cabe a educação moral, a educação dos sentimentos, e isto independe de ser espírita ou ser de outra escola religiosa. Abre aspas. Muitas vezes é melhor ser um bom bandista que um mau espírita ou um mau católico. Uma pessoa que santifica os seus pensamentos e seus atos, vive em comunhão com os espíritos superiores ou santos ou os anjos, como queiram assim chamar, sim, esse é um espírita. Ok? Excelente, né? Uma resposta clara, objetiva. Não tenho aqui que colocar nada. Alguns até vão perguntar, não vai dar tua beliscada aí? Não vou dar minha beliscada dessa vez. Tá aí a resposta do nosso querido irmão, muito cristalina, sem ter que acrescentar nada, de perfeito entendimento para todos nós. Vamos à segunda pergunta. Para ser um bom espírita, você acha necessário que estude-se primeiro as obras fundamentais de Kardec? Essa pergunta eu tenho feito ela bastante para muitas pessoas. Eu terei até outros amigos futuramente também respondendo esta mesma pergunta. Vocês vão depois saber por quê. Responde o nosso querido irmão Jânio. As obras fundamentais da doutrina espírita, que inicialmente são chamadas de Pentateuco, se estendendo pelos volumes da Revista Espíritas, que são importantíssimos, mas entendo que ser bom espírita é ser bom cristão, basicamente.
O Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinou o seguinte: amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E lá em Coríntios 13, Paulo nos diz que o mais importante é o amor. O estudo é importantíssimo. É uma das asas que nos leva à evolução. Mas no atual momento da humanidade, com tanto desamor, usamos as informações que adquirimos não para compreender e ajudar, mas para criticar. Pensem nisso. É necessário ler os livros da codificação para aprender a compreender o próximo e a compreender nós mesmos e nos aceitarmos. Resumindo, para ser um bom espírita, o melhor seria conhecer os postulados maravilhosos que Allan Kardec nos trouxe, que pesquisou e nos trouxe através das informações dadas pelos espíritos superiores. Eu acrescento aí. Como estas informações, muito mais fácil é compreender e, consequentemente, amar mais ao nosso Pai. Quanto mais conhecemos quem gostamos, mais aumenta a nossa admiração. Estas obras foram cuidadosamente codificadas, isto é, pesquisadas exaustivamente, separadas por temas superatuais, como a nossa ciência, apesar de terem passado mais de 150 anos. Quando lemos Gênesis hoje, compreendemos com alguma facilidade, mas ela foi escrita em 1868. Não havia sido descoberta a teoria da relatividade e nem a viagem interplanetária a estes assuntos. Esses assuntos todos são abordados no livro. Imagino como deve ter sido polêmico há 150 anos atrás eu recomendar começar pelas obras básicas. Há muita literatura espírita dita espírita. Não é porque um espírito desencarnado escreveu uma obra que ela seja uma obra espírita. Eu vou parar aí na leitura do Jaime e agora sim vou dar um pitaco, porque eu fui autorizado até por ele, se eu quisesse acrescentar alguma coisa que eu poderia acrescentar, e eu vou dar a minha espetadela. O que a gente tem encontrado hoje muito aí no mercado são livros dito espíritas, mas não são. E temos que ter muito cuidado com isso. A gente acha muito romance, muita coisinha bonita se falando sobre espiritismo, sobre a vida lá do outro lado, daqui e dali, mas se vocês analisarem com muita frieza, vocês vão ver que não existe racionalidade nenhuma nos contextos que estão trazidos aí para nós lermos. O nosso querido irmão fala aqui em crítica, e eu tenho um texto que eu vou ler para vocês futuramente também, sobre crítica, e eu acredito que toda crítica é construtiva. Por isso que eu peço para vocês fazerem críticas lá através do e-mail ao nosso trabalho, para que possamos corrigir. Mas, infelizmente, nós temos que fazer determinadas críticas, principalmente quando a gente vê esses trabalhos espalhados por aí. Tem uma fábrica de livros aí, eu chamo de fábrica de livros, porque eu não vou citar o nome da instituição, que lá é uma fábrica de livros, que traz um monte de livros. Gente que nunca ouvimos falar na nossa vida, que nunca trouxe nada de doutrinário para ninguém, que simplesmente escreveu um livro, como qualquer um pode escrever, e botar lá, pelo espírito fulano de tal, e acabou.
Não se faz mais o cue, né? Não se faz mais aquele apanhado de fazer o fechamento mesmo, para ver se está batendo com a codificação. Simplesmente vai lá, bota a historinha, parece bonita, essa vai vender, então joga-se na praça. Desculpem interromper o texto para fazer essa minha espetada, mas é só para alertar vocês, queridos irmãos, principalmente os jovens que estão começando agora. Por isso que eu digo, leiam primeiro as obras fundamentais. Não são obras básicas, não. Porque básico, o próprio nome está dizendo, é básico. Obras fundamentais que trazem grandes fundamentos de Allan Kardec e depois digam para mim o que são os outros livros. São nada. Desculpem, mas são nada. Perto da grandiosidade das obras de Kardec. E principalmente, como disse o Jaime aqui, principalmente essa obra fantástica que é a Revista Espírita. Ok? E vamos continuar o trabalho dele aqui, que é muito importante, porque eu já dei a minha espetadinha. Este excesso de literatura sem controle pode confundir a cabeça de quem ainda não tem base aos postulados. Aí, até me antecipei e ele está falando aqui a mesma coisa. Poderão ler de tudo que quiserem, o que é até muito bom, mas sugiro primeiramente que leia os livros dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese. E eu acrescento aqui também o livro O que é o Espiritismo, uma obra também muito boa de Allan Kardec. Um livretozinho muito pequenininho, mas muito interessante e que vai trazer para vocês também bastante conhecimento. Tenha certeza que a base será sólida e que o pensamento será muito mais crítico, e termina ele aqui. Ok? E para encerrar, eu sei que eu estou me prolongando, esse vídeo vai ser maior um pouquinho do que os outros o são, mas é importante, porque eu fiz a ele 3 perguntas e não quero fazer isso em 2 partes, quero fazer somente em 2 partes, com todos os outros vídeos. Onde eu fizer 3 perguntas, o vídeo vai ser maior um pouquinho. Já tomamos essa posição, mas eu acho que vale a pena perdermos aí alguns minutinhos a mais e termos uma resposta mais consistente do nosso trabalho. E a última pergunta que fizemos a ele é a seguinte. A USEESP criou uma campanha que tem como slogan começar pelo começo, ou seja, comece pelas obras de Kardec. Porém, entretanto, não é isso que se vê por aí. Qual a sua opinião a respeito de se estudar primeiro as obras espíritas? A pergunta é quase a mesma anterior, mas a resposta é diferente. Vamos lá. É que eu quis fazer um ênfase em cima, porque pouca gente sabe dessa campanha, né? Começar pelo começo, uma campanha, um slogan muito bacana lá da USEESP. Instituição pela qual eu tenho um grande respeito, porque faz um grande trabalho lá em São Paulo. Penso que até o nome, diz ele agora, penso que até o nome Casa Espírita é melhor compreendido ao ler as obras de Kardec, já que ele cunhou o termo espírita, para separar do termo espiritualista. É tão fundamental quanto começar a estudar pela alfabetização. Ouso dizer que as obras fundamentais são as obras da nossa alfabetização moral. Ouso mais ainda, a casa que não prima pelo estudo das obras fundamentais é suscetível a enganos sérios e mistificações perigosas, eu diria perigosíssimas. Aconselho aquele que está vendo agora a utilizar esse critério de avaliação da casa espírita. Se por acaso a sua casa espírita, a casa do seu coração, faz um trabalho assistencial maravilhoso, mas não prisma pelo estudo as obras fundamentais, é tal você começar a fazer um estudo que chamamos aí de sistematizado, que significa um estudo que começa
por onde parou na semana anterior. É como diz o Kardec, dar sequência, não é isso? Dar sequência ao estudo. Depois que você escrever aqui para o nosso canal a respeito disso que comentamos hoje, mande as suas informações, que eu vou ter o prazer de fazer um outro vídeo dando a resposta lá para o nosso irmão Jaime. Vamos tentar, faça essa experiência. Veja se, depois que você começar a ler as obras fundamentais de Kardec, veja se as outras coisas têm que ser prioridade ou estudar que é a prioridade. É muito bonito fazer grandes trabalhos dentro da casa espírita, mas o trabalho fundamental, a base de tudo, é estudar as obras fundamentais de Allan Kardec. Um forte abraço, Deus no seu coração, e não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Obrigado, irmão Jaime. Mais vezes estaremos juntos, estarei tendo o prazer de trazer aqui as suas respostas sobre os nossos questionamentos. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Bye, bye.